Aí, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Estamos aí, gente, no encontro 8, né? Passou rapidinho a nossa jornada, falta só 2 para a gente fechar aí esse ciclo. Espero que esteja sendo para todos de muito aprendizado, muito proveito, né? Hoje nós vamos falar sobre Storybook. Tá? E também nós temos um momento importante aí, para mim, é um momento mais importante da jornada, que são as apresentações do relato, né? O momento aí que vocês fazem a mágica acontecer. Assim, eu vim da reunião das 18 horas encantada com as produções e tenho certeza que também vai ser um sucesso, tá? Eu andei dando uma espiadinha em alguns dos trabalhos. Nossa, quanta coisa legal. Vocês vão ver quantas ideias, quantos insights vocês vão sair daqui hoje, tá? Então, vamos lá, né, para o nosso encontro. Como que ele está organizado, então? Antes de eu falar da organização, só um lembretinho aqui da participação com a câmera aberta, que vocês sabem que é mais importante aí para vocês, né, tá vinculado à certificação e também, né, a questão da humanização da nossa formação, nos deixa mais próximos, né, e a gente recomenda que as atividades sejam feitas pelo computador, né, boa noite, Leandro, boa noite, pessoal que está chegando, porque há um proveito maior aí quando a gente utiliza o computador para fazer as atividades, tá? Então, vamos lá. Então, de acordo com o nosso cronograma, tá, gente? Então, essa semana, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o Storybook, que é um recurso muito legal, vocês vão amar, né? Quem ainda não conhece, quem já conhece sabe aí o quanto que é legal. E nós temos o compartilhamento, tá, pessoal? Então, sexta-feira é a data de entrega do relato. Então, quem ainda não implementou, gente, hoje já pode até sair com o Storybook pronto para aplicar amanhã lá, seja na sua demanda, seja com os alunos, né? Porque ele dá para criar histórias, a gente pegar ali várias coisas diferentes, então dá para trabalhar, tá bom? E aí, sexta-feira, a entrega do relato. Lembre-se de clicar no botãozinho entregar para que eu possa aí efetuar a correção, tá? Com relação ao portfólio, em breve eu já mando para vocês aí a correção. Já corrigi alguns, mas eu gosto, quando eu vou postar a nota, eu gosto de fazer de todo mundo, tá? Então, vamos lá. Então, no encontro que vem, nós teremos sobre os saberes digitais docentes, tá? Então, as turmas de quinta e sexta não terão esse roteiro, mas vocês sim. Então, tá bem interessante a discussão, a reflexão sobre isso, tá? E aí, depois a gente tem lá na semana do dia 24 do 11 o outro encontro de feedback e compartilhamento. Então, vamos lá. Bom, como que vai funcionar então a nossa agenda? Então a gente tem aqui um pouquinho para falar a questão da história, das lembranças, das memórias relacionadas a livros. Nós vamos falar um pouquinho sobre as potencialidades então do Storybook. Vamos experimentar o seu uso, pensar aí algumas possibilidades a partir desse recurso. Temos as apresentações do relato, então lá no finalzinho do encontro, já deixei a planilhinha organizada para vocês, e nós temos o para concluir, então, né, que é o momento ali de fechamento do nosso encontro. Então vamos lá, que hoje está cheio de coisa legal. Então, quais são os objetivos? Então, a gente vai ter também, né, as apresentações do relato, mas antes nós temos aí um Saiba Mais, que é a questão do Storybook, tá? Então, a gente vai vivenciar o Storybook, vamos tentar produzir ali um livro, tá? Transformação de ideias, narrativas, né? Independente do contexto onde vocês atuam. Pensar do papel das narrativas, do contar história no contexto educacional, vislumbrar algumas histórias, produção de prompts, como que eu posso, né, criar aí os meus livros e fazer o feedback para os colegas a partir das apresentações realizadas, né, que tem muito trabalho hoje, muita coisa boa vindo por aí. Então, vamos lá. Então, toda a história, a gente sabe que ela começa, né, trazendo aqui para a perspectiva do Minecraft, com um bloco. Né? Então, no ensino, as nossas histórias também começam com um pequeno gesto, uma conversa, uma atividade, uma ideia. E aí eu quero saber de vocês agora. Você lembra qual foi o primeiro bloco de uma história que marcou você como educador, como pessoa, como aluno, como professor? E aí eu quero que vocês compartilhem uma lembrança ou uma história positiva que seja relacionado a um livro marcante que você leu na sua trajetória, uma experiência de leitura ou uma contação de histórias que você marcou muito, você nunca esqueceu, ou um momento em que uma narrativa real ou fictícia inspirou uma ação ou um aprendizado.
Enquanto vocês vão pensando nas histórias ou na narrativa, eu vou contar para vocês uma experiência minha marcante, né, com relação a livros que foi na infância, tá? Aí, gente, eu vou pedir para os demais registrarem no chat e depois alguém dar um depoimento aqui para mim contando, né, no microfone uma experiência aí relacionada a um desses itens que eu comentei. Então, vou contar para vocês a minha história, que eu acho assim, que foi muito bacana e que despertou bastante curiosidade para ler. Então, gente, moro em cidade pequena, uma única biblioteca na cidade, e aí uma professora leu um livro legal, ele chama-se Coração de Vidro. E aí ela indicou esse livro do Coração de Vidro para a gente. Tinha 2 exemplares na biblioteca. Vocês pensam, acho que a gente era terceiro ou quarto ano, uma turma super disputada, né? E aí todo mundo queria esse livro. E o livro, ele conta uma história muito bonita, que era da relação entre um menino e uma árvore. O menino morava na fazenda e todos os dias ele ia brincar na mangueira. Então, ele comia manga, ele subia na árvore, tinha um balanço, ele conversava com a árvore e eles eram felizes, né? Eis que um dia o menino foi embora, tranquilo, Maria, não se preocupe. Eis que o menino foi embora para a cidade grande. E a árvore, né, por estar lá, né, no sítio, eles cortaram ela ficou velha e cortou. Mas ela não queria morrer. Por quê? Porque ela queria encontrar o menino pela última vez. Então, eles cortavam, ela nascia, brotava. Eles cortavam, ela brotava. E eis que um dia, né, nesse corta e brota, ela estava num broto razoável, assim, e eis que ela viu o menino vindo de longe. O menino todo bem vestido, já era um homem, né, de terno, gravata, bem bonito. E aí ela fala: meu menino tá voltando, e ela toda feliz, né? Esperando que o menino viesse até ela, reconhecesse e tal. Demorou um tempo, o menino veio até perto da árvore, só que ele não reconheceu a árvore, gente. E aí eu lembro, né, da história, ele conta com os detalhes, assim, o menino de terno, paletó, menino não, que daí já era um homem, né? De paletó, sapato social, tudo. Eis que ele, né? Chega perto da árvore e ela, ele vai me reconhecer, ele vai lembrar de mim. Não, gente, ele simplesmente pegou, levantou o pé, colocou em cima do toco da árvore, que era um toco, né? Porque ela insistia em nascer, amarrou os cadarços e foi embora. E a árvore, então, a partir daquele momento, ela morre. Então, para mim, foi uma história da infância muito marcante, né? De uma época que não existia aí celular, e aí tem outros contos, esse livro também, eu lembro da capa do livro, era um livro de capa roxa, mas foi uma indicação da professora que fez com que inspirasse a gente para ler esse livro. Então, é uma lembrança, uma história muito positiva relacionada ao livro. Tem outras lembranças, né, de livro da infância, Gotinha Plim Plim, Fogo no Céu, tem vários livros aí de memória literária do infantil e tem de adulto também, né, que a literatura também marca muito a gente. Sou suspeita para falar que eu sou professora de língua portuguesa, né? Mas aí eu gostaria de saber de vocês agora. Quem poderia contar para mim aí uma experiência ou com livro, ou com a leitura, ou uma contação de história, uma narrativa aí que inspirou uma ação aprendizado? Oi, Edilene, pode falar. Não é uma história com livro. Boa noite, né? Uhum. Não é uma história com livro, mas é uma história de leitura e que eu sempre que eu compartilho, eu até me emociono porque foi tão bom a sensação. Então, esse ano eu peguei um 6º ano, né? Eu sempre dizia que eu queria pegar um 6º ano porque eu acho os pequenininhos tão fofuchinhos, né? Sim. E aí, primeiras aulas aí, para ver como que era a leitura deles, eu dei um texto e aí cada um lia até o ponto, né? Então, um parágrafo e tal, ou se era muito curtinho, lia 2. Então, a gente foi fazendo assim, por fila. E aí chegou no menininho e ele lia quase nada, sabe? Ele juntava sílabas em uma leitura muito ruim. Aí, eu não falei nada naquele momento, deixei que todos terminassem, né? E aí, como ele estava matriculado no PMA, eu fui e conversei com o aluno monitor e dei um livro para ele e falei, olha, O Pequeno Príncipe, que eu amo, você vai ler com ele, você vai ensinando ele o que ele tem que ler para ele ler melhor. E aí passou-se, acho que uns
2 meses, era quase final do primeiro trimestre, e eu novamente fui fazer esse tipo de leitura com eles. Então, pegamos lá um texto e fomos lendo até o ponto, por fileiras. Quando chegou na vez dele, ele estava assim, sabe? Quando chegou na vez dele, ele ergueu os ombros, ergueu a cabeça, pegou o texto, colocou na frente como se fosse um discurso e leu. E leu lindo. E eu fiquei olhando assim, e eu fiquei boba, né? A gente ficou olhando bobo assim, e os alunos viram os outros. E aí todo mundo, né, olhando ali, quando ele terminou, o outro nem continuou lendo, porque ele viu, porque quando ele terminou, ele baixou. E aí eu falei assim: ah, não, você leu muito bem, você está de parabéns. E aí falei: vamos bater uma palma para o Renan, que ele aprendeu? Ó, falei até o nome do aluno. E aí todo mundo bateu palma assim, e ele ficou tão orgulhoso. E aí ele disse assim: sabia, professora, que agora eu leio até para os meus cachorros? Eu achei tão maravilhoso, eu acho assim, foi incrível, sabe? Ver o quanto ele aprendeu e ver o quanto ele gostou de ter aprendido a ter uma leitura mais fluente, sabe? E aí eu sempre falo, eu conto essa história assim, eu fico assim, ai, o meu ano valeu a pena por sabe? Foi incrível, eu acho assim que é aquilo que nós, professores de língua portuguesa, buscamos. Sim. Aquela realização dele através da leitura. E ele já ganhou em 2 trimestres, a gente parabenizou pela quantidade de leitura no Leia Paraná e de leitura de livro físico, né? Ele já ganhou nos 2 trimestres, ele ganhou a premiação do que teve mais tempo de Leia Paraná lido e o que teve mais livros lidos. E ele não pula, porque se você perguntar, e esse livro fala o quê? E é livro, gente, é livro de 8º, 9º ano. Que legal. Ele conta tudo, Vanessa. Ele te dá um resumo. Eu fiquei maravilhada. Que legal. Ai, que emocionante, Edilene, esse depoimento. Nossa, a gente fica... Esses momentos assim que faz, né, dá aquele respiro para a gente. Não, vale a pena, né? A gente se esforçar, lutar, né? E os frutos aparecem aí, ó. Né, o resultado do trabalho que você realiza. Parabéns, depoimento lindo. Obrigada aí pela colaboração. Tem aqui, né, alguns colocaram... Gente, coloca o nome dos livros, dos professores que vocês lembram, da alguém contou a história, né? A gente teve na turma das 18 horas, uma professora também contou da experiência do avô, que ela nunca esqueceu que o avô contava as histórias. Aqui a Rosimar colocou o Menino do Dedo Verde também, livro marcante. A Silvia colocou a coleção de veredas, né? Que 20 livros, a gente lia muito, né? Nossa, se chegava um livro novo na escola, gente, virava uma disputa, né? O que é ser professora? Olha só, que legal, Roque. Então, gente, registrem aí no chat, estou aguardando aí os depoimentos de vocês, coloquem aí algum livro, alguma lembrança importante, né? Até uma forma de homenagear, relembrar aquelas pessoas que passaram pela gente, que foram importantes, que são importantes para a gente. E aí, pessoal, enquanto vocês deixam registrados aqui, né, para a gente não atrasar o nosso encontro, então, mas por que nós estamos falando de história, afinal? Porque o nosso head de hoje é sobre isso. O Storybook, ele produz livros, né? Olha que legal, antes a gente demorava aí semanas, meses, até para produzir ali uma partezinha de um livro, hoje a gente consegue produzir ali em alguns segundos, alguns minutos, né? Com um prompt correto. O Rock colocou o homem que calculava. Eu vi esse livro na escola também, era fantástico, hein? A Marlene colocou também aqui um depoimento bem legal sobre a memória. Cadê? Hilda Posse distribuía livros da leitura, tinha um momento para ler. É muito marcante, é muito gostoso, né? Aí a Marlene até se tornou uma leitora assídua por causa da professora. Que legal, depoimento lindo. E aí, pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre livros, né? Então, o Storybook, que é o nosso head de hoje, ele dá para produzir livros, dados, experiências em histórias que podem inspirar qualquer um, seja na sala de aula, seja na formação, seja em outras demandas, né? Equipe pedagógica, tutoria,
setores lá de formadores, enfim, de outras demandas, né? E aí eu posso produzir por meio do Storybook narrativas, né? Estruturadas, com desenhos, com imagens, né? Ali bem bonitas, um texto claro, fluido, leve. A IA, então, pode auxiliar nesse sentido. E também, gente, o legal dessas histórias que também podem trabalhar com elementos, com empatia, conexão, pertencimento, a personalização, trazer mais próximo ali dos alunos, né? Ou então dos meus colegas de trabalho. Às vezes eu posso, por exemplo, no Storybook aqui, colocar uma demanda, né? Por exemplo, a Rosimar lá no RH tem que falar, por exemplo, sobre a questão da ordem de serviço, que é um tema que vai vir por aí daqui a alguns dias, né? Por que não fazer um storybook explicando de uma forma leve, prazerosa, e como que é essa questão da ordem de serviço, como funciona? Pode ser. Quem está sem ideia de implementação, hoje com o Storybook, tem certeza que vai sair com a implementação pronta aí para poder fazer com o pessoal. Então, esse criar histórias, produzir narrativas, bloco a bloco, palavra por palavra, é que vão construindo as ideias aí que ensinam e transformam, tá? E aí, pensando no Storybook, tá? Então, a gente tem tanto para a questão da sala de aula, quanto para outras demandas. O que a gente poderia criar com o Storybook? A gente poderia transformar algum tópico do nosso conteúdo, de geografia, de ciências, de história, em situações ali visuais interativas, descobertas, experiências, biografias, né? Uma prof das 18 horas fez até um livro falando sobre a história de vida dela e das filhas. Falou sobre o nascimento, tudo, né? O crescimento das filhas. Então, é bem legal, olha. Por exemplo, a gente que trabalha com língua portuguesa, biografia, em ciências, fazer a partir de um conteúdo temático lá, né? Pegar e produzir um livrinho explicando para os amiguinhos o que é aquilo que eles estão estudando. E na gestão pedagógica, né? Equipe pedagógica, tutores, profissionais que atuam nos núcleos, nas secretarias, né? O que dá para fazer? Dá para narrar projetos institucionais e boas práticas, né? Dá para relatar e também transformar os relatórios e algumas informações em histórias que inspiram, né? Que tem ali, revelam a história por detrás dos dados. Então, a gente consegue, por meio de uma forma leve, divertida, né? Produzir aí materiais para todas as áreas. Basta, né? Acionar aí a criatividade. Então, como que é o Storybook? Então, gente, todo mundo presta bem atenção aqui nessas imagens, porque daí depois a gente vai lá para o próprio Red para mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, essa é a tela inicial do Storybook, tá? Ele tem, assim como o James, que a gente trabalhou aquela vez de ideias, ele tem aqui algumas sugestões que ele coloca, que eu posso escolher, que eu posso utilizar. Aqui eu posso digitar o prompt, tá? E outra coisa, gente, sempre quando vocês forem criar um livro, lembra sempre de pensar no tema, né? Qual o assunto que eu vou fazer do livro? Quem que é o meu público-alvo? É os alunos, é os meus companheiros de demanda, né? São alunos do C, são alunos do ensino médio, enfim, que dá para fazer, porque dependendo da linguagem, dos comandos ali, pode até fazer para jovens. E, nossa, fica tão bonito. A Ingrid fez um para adultos, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ficou bem bonito, bem interessante a proposta. Por exemplo, ela fez um para trabalhar a questão dos conflitos com os professores. Então, olha só, um livro de conscientização, como agir em conflitos. E aí, gente, aquele lembretinho sempre. Verifique as informações geradas, né? Porque a gente precisa conferir, porque ainda a IA é uma ferramenta em construção. Vou mostrar aqui, então, os exemplos para vocês, ó. Quando a gente digita lá o prompt, né, aqui do ladinho, ó, ele aparece essa janela, e o livro, ó, olha que bonitinho o design, ele fica com capa de livro, até essa questão aqui daquele elemento ali do lado que conecta uma página a outra, esqueci o nome, fugiu o nome agora. Não é lombada? Não lembro agora, gente, fugiu o nome. Alguém lembra dessa parte aqui que fica na lateral do livro, ó, que aparece? É lombada, não é? Quando a gente vai fazer aqueles monografia, dissertação, tem lá o livro, daí você tem a lombada, né? Aquela lateralzinha. Ela aparece mesmo com página de livro,
Eu tenho a capa, eu tenho o ler em tela inteira, tenho baixado o PDF para impressão, aqui, né, na desenho da impressora, e tenho também, eu posso ouvir a história. Pensa isso aqui para as aulas de inclusão, que legal, né? Ó, por exemplo, um aluno da Edilene, né? Por exemplo, aprimorar ainda mais a leitura, ele pode ouvir a história e depois ele ler a história. Então, isso também é uma estratégia aí de estudos, né? Aí eu posso escolher o tipo de voz, uma voz mais aguda, uma voz mais grave. Posso ler desde o começo ou ouvir em tela cheia. Então, olha só que bacana. Bem tranquilinho, bem fácil de usar, tá? Aqui alguns prompts, tá? Então, prompts genéricos, que eu tenho que pensar na história. Que tipo que eu quero? Eu quero uma história educativa, um relato inspirador, eu quero um conto interativo, eu quero uma história investigativa, né? O tema, o assunto que eu quero colocar pode ser um conteúdo, pode ser, por exemplo, que nem ela colocou a questão de conflitos, a questão de bullying ou de outras temáticas, tanto dos professores, dos gestores. E a história, então, tem que ter um contexto, né, que é um problema, uma situação ali do cotidiano, os personagens, né, trazer um conflito, algum desafio para ser resolvido, a solução e as imagens, né? Que aqui ela colocou, ó, essa primeira a gente tem aqui é no estilo Minecraft, mas poderia ser no estilo Pixar ou outro estilo, né? Ó, esse aqui também que legal para trabalhar com os professores a questão do conflito. Ó, então vou mostrar o livro para vocês. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Espera aí um minutinho. Vou mostrar. Tem 2 exemplos de livros, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, então tem esse. Ó, esse primeiro foi o que a Ingrid criou, tá? Um bloco de ideias, a aventura da aprendizagem com a IA. Então, olha só que legal. Ó o livrinho, gente, olha os desenhos. Ó o texto, né? Não é textos longos, né? É tipo parágrafos, olha que legal. Montanha de dados. Não vou ler a história aqui com vocês por causa do conto, né? Por conta do nosso tempo, mas olha que lindinho, né? Para os alunos lerem, tem desenho bem colorido. Ó, vou compartilhar o link com vocês aqui do livro no chat. E ó, ele fica com cara de livro mesmo, né? Olha aqui para vocês verem, ó, tem até a sombra do livro, né? Que legal. Esse aqui já está baixado em formato em PDF, tá? E tem um outro aqui, deixa eu pegar aí, um outro livro, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui no slide de novo. Livro 2, que é esse daqui. Deixa eu compartilhar o link com vocês também. Olha que legal o livro 2. Então, o livro 2 já é para adulto, tá? Nós temos a arquiteta, jardineira e a ferramenta nova, né? Olha que legal. Ó, aqui a professora, né? Começou com caos, o projeto falhou, a turma agitou-se, né? E a atividade gerada rapidamente pela IA na noite anterior era genérica demais, os alunos bocejavam, a Ana sentiu a exaustão. E aí começa a contar, começou a improvisar, mas surgiu conflito entre 2 alunos. E aí ela começa, né, narrando a história. Olha que legal. Bem bacana, depois vocês podem ler, olha que gostoso. Material leve, simples, bonito, né, bem atrativo, tá? E aí agora nós vamos experimentar, tá? Lá no próprio Gemini. Vamos lá? Então, gente, aonde que eu vou, então, para ir no Gemini? Então, eu tô aqui, faz de conta, tô na turma de vocês. Vou nos 9 pontinhos. Ó, todo mundo aqui comigo, então, vamos juntos, tá? Aí, depois eu mando os prompts para vocês que a Ingrid utilizou, tá? Clico nos 9 pontinhos. Vou na opção Gemini. Vamos lá. Vai abrir aqui a tela no Gemini. Todo mundo conseguiu abrir aí? Todo mundo conseguiu entrar no Gemini? Vai lá nos 9 pontinhos do Classroom e abre o Gemini. Quando vocês abrem, ele vem essa tela assim, né? Toda limpa, que eu acho que tinha que ter um coloridinho, né? Quem sabe o ano que vem já tem. Oi, Rosane, pode falar. Vanessa, pode ser pelo e-mail também ou tem que ser obrigatoriamente pelo Classroom?
Não, qualquer um que aparece os 9 pontinhos, tá? Ok, obrigada. Aqui eu pego ali o Classroom, que já está aberto para mim, mas qualquer um deles dá. Tudo bem, gente? Todo mundo está aqui comigo nessa tela? Certo? Então, vamos lá. Gente, vocês podem vir aqui na lateral, nesse iconezinho aqui dos 3 risquinhos, que vai aparecer, então, tá? Todas as coisas que vocês tiveram. Aqui eu tenho, ó, veja algum genes, tá? Vou clicar. E aí, lembra daquela vez, ó, nós trabalhamos com geração de ideias. Esse aqui é o Storybook, ó. Ó, ele tá bem facinho aqui. Então, vou repetir os comandos. 3 risquinhos, desço com o mouse aqui, veja algum genes, clico, e aqui, ó, para mim o Storybook é o primeiro. Se o seu não tá o primeiro, é só clicar aqui, ó, mostrar mais, que ele vai aparecer aqui, ó, o Storybook, tá? Aí é só clicar no Storybook, e aí ele vai aparecer aqui, ó. Lembra que eu falei para aquela hora? Ele tem sugestões aqui, ou então eu posso escrever os meus próprios prompts, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Ah, tem, do Storybook, né? Vou clicar aqui, vou pegar para você, peraí. Deixa eu clicar aqui, Ctrl C. Veja se vai abrir esse. Aí você me dá um feedback se abriu ou não, Rosimar, que daí eu vou pegar outro. Abriu? Não tô vendo. Ele não abre nos 3 pontinhos, ele só abre para mim se for no link. Ah, é? Ah, mas é por causa que eu acho que é a primeira vez que usa é assim mesmo, tá? Aí depois que você continuar usando, ele vai aparecer do ladinho, tá? Tudo bem, gente? Foi? Todo mundo conseguiu entrar? Ó, então, quem não... Por isso que eu gosto quando vocês falam. Obrigada, Rosimar, por você falar, que daí eu já coloquei o link aí, ó. O pessoal já conseguiu acessar. Tudo bem, gente? Todo mundo aqui junto comigo? E aí, pessoal, tem a questão dos prompts, tá? A Ingrid deu sugestões de 2 prompts. Um, então, daquele livrinho, daquele primeiro, que é da IA. Ó, vou colocar ele aqui no chat para vocês. Tudo bem, Rock. Qualquer coisa depois você faz a atividade. Ou então você pode, eu acho que até pelo celular, eu acho que dá para gerar em um Storybook. Depois você tenta lá, depois você me conta. Ó, aqui o primeiro prompt. Vou colocar no grupo de WhatsApp também, depois se alguém precisar. Deixa eu pegar aqui. Não, turma de vocês aqui. Turma das 20. Ó, vou colocar lá no WhatsApp, então, o prompt. Esse é o primeiro, tá? Aquele menininho da IA lá no estilo Minecraft. E aí, eu tenho também, deixa eu pegar o outro agora, que o outro... Ai, gente, perdão, peraí, não foi o prompt, não. Peguei outra coisa que colou errado. Peraí. Esse aqui, agora sim, esse é o certo, tá? Deixa eu apagar aqui o... Ó, aqui, coloquei o segundo. Oi, Edilene, pode falar. Tu esqueceu de mudar eu de turma. Ah, no WhatsApp, né? É verdade. Deixa eu colocar lá, já adiciono você. Peraí. Já vou adicionar, então, Edilene, aproveitar aqui. Peraí, deixa eu adicionar. Menina, é correria, perdão. Edilene, aqui. Pronto, aí eu já vou colar o prompt, ó. Já colei, vou colar aqui, ó, certinho agora. Vou colar o prompt certo no WhatsApp. Então, esse é o primeiro. E tem o segundo, tá? Deixa eu pegar aqui o segundo. Aqui, Ctrl C. Deixa eu mandar aqui no chat. Aí, então o primeiro é para trabalhar com os alunos em sala de aula, e o segundo pensando aí na equipe pedagógica, no pessoal que atua na gestão, tá? Ou em outros setores que não seja... Ai, gente, fugiu agora a palavra. Ou outros setores que não seja exatamente da sala de aula, tá? Tudo bem? Ó, então vou pegar aqui o meu, vou colocar aqui pensando na equipe pedagógica.
Vou colocar para os professores com foco da IA. Aí vocês podem fazer a alteração, tá? Eu só não vou alterar aqui para a gente não atrasar as apresentações do relato, tá? Mas depois vocês podem treinar o de vocês, fazer diferente, ó. Coloquei o prompt, gente, ó. Vem aqui no enviar. E ele vai gerar o livrinho, gente. Menos de 1 minuto ele já gera aqui pra gente. Olha que legal. Olha lá, ele escreve o rascunho, depois ele insere as imagens, ele vai até narrando para a gente o que ele está fazendo. Olha lá, peço desculpas, houve um problema, por favor, tente criar um novo, tá? Você pode escolher, Maria, se quer fazer com um ou com o outro, ou se você quer colocar outro prompt de outra forma, você que sabe, tá? Gente, eu vou pegar o meu aqui que já está pronto, ó, tinha um outro aqui que eu fiz agora há pouco com a outra turma. Ó, quando você coloca lá, ele gera, ó, eu posso vir aqui, ó, no editar o prompt, aqui ele aparece, então, a história, ó, eu fiz sobre classificados poéticos aqui, né, que eu estava trabalhando nas aulas anteriores lá, eu tenho que fazer minha implementação ainda, que falta ainda um pedacinho, que eu já comecei. Ó, então tem a capa, ó, a página, olha que bonitinho, a interface, ó, livrinho, né? Aqui eu tenho a opção da impressora, que eu posso colocar ele para imprimir, né? Ou baixar em PDF, quando eu clico ali para imprimir, ele faz o download, tá? Na impressorinha, então é só clicar. Ele está preparando a história para baixar em PDF, olha só que bacana. E aí, gente, aqui o legal, ó, tem o botãozinho ouvir, tá? Quando eu clico no ouvir, eu posso colocar uma voz mais aguda, uma voz mais grave, ler do começo ou ouvir em tela cheia. Ó. Vou colocar lá do comecinho para ele ler para a gente. Quer ver? Olha lá. O bloco poético, classificados para conectar. Opa. Espera aí só um pouquinho que ele pausou. É porque aqui, ó, ele baixou o livro. Deixa eu cancelar aqui, porque ele tá aparecendo para eu No vasto mundo saber, tudo era construído em blocos perfeitos. O bloco da história, o bloco da ciência, o bloco da matemática. Era lindo, mas para a estudante Sofia, o conhecimento parecia alto e longe, organizado demais. Sofia tentava subir e conectar os blocos, mas a escada da informação era infinita. Há tantos blocos, pensou ela, Vocês viram que legal, gente? Que bacana, né? Olha que bacana para trabalhar em todos os temas, né? Isso, Rock, é bem parecido com um e-book, né? Só que daí a diferença é que em vez da gente ir montando, ele já vai colocando ali né? Já traz o livro pronto para a gente a partir do prompt, tá? Mas isso aqui é só ideias, uns Vanessa, para vocês conhecerem. é a minha internet, porque ele ainda está criando ilustrações, rodando e não cria? Ó, ele demora às vezes um pouquinho mesmo, é normal. Eu acho que principalmente quando tem bastante gente usando, porque nós aqui no Reds tem vocês e tem uma outra turma, acho que tem mais 2 formadores, então deve ter no mínimo mais 60 pessoas acessando esse recurso agora. Então acho que às vezes é por isso que ele demora um pouquinho, dá uns bugzinhos, mas ele já era assim, tá? Manda lá no grupo deles para eles pararem de usar, que nós queremos usar. Vou mandar. Ai, ai. Mas vocês viram que bacana, gente? Que legal isso aqui, né? Para as demandas. Ai, quero fazer uma orientação sobre tal coisa, né? Então, tem várias coisas acontecendo na escola, já dá para trabalhar isso aqui. Oi, Edilene, pode falar. Uma dúvida. Eu usei o mesmo prompt que o restante aqui, né? Ele cria uma história diferente para cada um ou ele vai puxar a mesma história para mim, para a Rosane e para a Rosimar? Não, ele puxa diferente. Tudo vai depender do histórico dos seus prompts, as tuas experiências anteriores, que daí ele constrói novos, sempre diferente. Legal isso, né?
Bem bacana. Pessoal, tudo Eu vou bem? deixar de Alguma usar a dúvida? plataforma agora e meus alunos vão criar conta aqui nesse negócio. Esse daí, que legal, né? E ó, dá para colocar o conflito, o clímax, dá para trabalhar todas as etapas. Ai, língua portuguesa já dá para imaginar um monte de aula legal. Muito bom. No PMA, tem professores que trabalham em sala de recursos também, que legal. Na EJA, lá, que a Maria tem os alunos. Pessoal, alguma dúvida sobre o Storybook? Vocês viram que é tranquilo, fácil de usar? Tranquilinho? Podemos seguir, então, com o nosso roteiro? Porque daí agora a gente já vai começar os relatos, tá? Das apresentações. Oi, Simone, pode falar? Tá me ouvindo, prof? Tô. Deixa eu fazer um comentário. Eu fiz um livro aqui, não usei os prompts ali, criei um prompt, porque assim, o meu filho de 9 anos, ele adora historinha antes de dormir, né? E Aham. como ele assistiu um vídeo no YouTube que a gente não sabe o que que foi, e desde então, ele tá com muito, muito, muito medo do escuro, acho que vai ter monstro se ele for sozinho no banheiro, se ele ficar sozinho em qualquer lugar da casa. Então eu criei um Aham. storybook para contar para ele, falando sobre um garoto de 9 anos que supera o medo do escuro. Eu tava lendo ali, ficou bem bonitinho. Pedi pra fazer no estilo Roblox, mas ele colocou bloco também. O bloco da coragem, colocou o nome do livro. Achei divertido. Ai, que legal, Simone, que show, olha que bacana. Aí, gente, ó, uma ideia legal aí para se inspirar a partir das experiências, né? Por isso que a IA nos ajuda, né? Que nem a gente estava falando na turma dos 18. Ela nos auxilia. Porque assim, ela cria as coisas, mas é nós que determinamos como, né? Que nem a Simone colocou todo o contexto. Menino de 9 anos, tal, tal, tal. Então, esses detalhes a IA não vai pensar pela gente, é sempre nós, né? Nós temos que dar as ordens, fazer os pedidos e fazer com que ela nos auxilie aí. Ai, Simone, lindo depoimento. Adorei, parabéns. Depois você conta pra gente, né? Tenho certeza que vai auxiliar ele a perder o medo do escuro, né? Que é fase, logo, logo passa. Oi, Marlene e depois o Leandro. Vai lá. Ô, Vanessa, ele não sabe. Como que eu faço para salvar daí a Não, minha ele vai historinha? ficar aqui, Marlene, ó. Ele vai ficar aqui na tua. Quando você clica aqui na lateral, ele fica aqui no seu Gens, tá? Aí, se você quiser favoritar, você vem aqui, ó, nos 3 pontinhos e você fixa ele, que daí ele vai ficar aqui em cima, tá? Ó, ele vai aparecer aqui em cima, mas ele sempre vai aparecer aqui nas suas conversas, ó. Mas se eu quiser mandar para alguém, não tem como. Se você quiser mandar para alguém, você tem que baixar o PDF, tá? Que na conta do @escola ele não gera o link. Na conta pessoal, parece que alguém comentou que gera o link, tá? Mas no @escola, eu não sei que se tem alguma limitação, algum recurso ali que não permite, tá? Mas dá para baixar em PDF e subir no Drive. Daí compartilha o link do Drive também, tá? A Não, gente porque eu fiz dribla. um prompt para hora atividade, para acompanhamento de hora atividade. Ai, que legal! E ele ficou tão bonitinho assim, dá para o professor refletir. Olha que legal, Marlene, que bacana, gostei. Então, daí dá para você baixar o livro em PDF, o arquivo, né? Ali na impressorinha ele abre, e também dá para. Daí você sobe no Drive e compartilha o link do seu Drive. Ah, Né? então O tá, link do obrigada. livro no Drive, dá certo também. Leandro? Não, era sobre isso também, Vanessa. Obrigado. Tá respondido. Deu certo, né? Conta só para nós o assunto que você fez. Fiquei curiosa, Leandro. O que você pensou? Nossa, eu fiz um prompt lá no ChatGPT, pedindo Aham. para ele explicar para crianças menores, para quem a gente quer atrair para a escola e os menores das nossas escolas, sobre aquele projeto da jornada do conhecimento, aquela gincana que durou o ano inteiro, sabe? Olha que legal. E aí já tem todo um projeto lá no ChatGPT, eu dei um comando simples para ele. Falei assim, ó, use tudo que você sabe aqui sobre a jornada e crie um prompt para eu, com o intuito de eu usar lá no Gemini. E aí ele criou aqui. Não Que estava muito legal. boa a história, mas enfim, foi bem fácil fazer. Ele Aham. já criou um prompt detalhado, assim, com orientações sobre como que deve ser a imagem, trouxe exemplos de prova, sabe? Com base só nas Olha. nossas conversas e Uhum. trouxe imagens inclusivas, assim, bacana, mas, enfim, eu faria várias alterações, mas foi bem Isso. legal. Ah, que E aí dá para bacana. usar como material de divulgação, aí que eu pensei, né? Como que eu faço para publicizar isso, né? Aí eu estava Uhum. testando, quando você falou, eu estava Uhum. terminando de processar aqui o pedido de impressão. E aí Legal.
mas algo deu errado aqui. É que daí quando você clica ali, é como se ele fosse imprimir mesmo. Aí você tem que ir ali no lugar da impressora, selecionar, ele tem guardar em PDF, salvar em PDF, e aí você salva, né? Aí dá certo. Uma outra coisa que você falou aí, sabe o que eu pensei também? Ó, você pode adicionar fotos, né? Fotos dos alunos da tua escola e de atividades que já foram feitas e transformar em desenho. E dá para você, ó, você pode vir aqui e alterar os prompts, tá? Ah, quero que acrescenta isso, quero que muda aquilo. Aí você vai colocando aqui, ele vai alterando o livrinho, tá? Maravilha, Vanessa. Obrigado. Nada. Maurícia, que tinha levantado a mão? Quem tinha levantado a mão? Sim, professora, talvez seja uma ignorância minha. Como que funciona a questão para editar, mandar para uma editora, publicar os livros gerados pela IA? Então, isso eu não sei te dizer como é que funciona. Não sei como seria, né? Porque ele pega baseado no banco de dados deles, né? Mas a questão da publicação aí eu não sei. Teríamos que pesquisar. Porque você era, né? Uhum. Então, vamos pesquisar. Porque fica tão bonito, tão didático, tão pedagógico, né? Tão legal, né? Sim. Vamos ver. Eu vou tentar descobrir, vou levar sua pergunta para o papo formativo da semana que vem. Se eu descobrir alguma coisa, eu conto para vocês. Tá bom? Mas é uma possibilidade, né? Seria bacana se a gente conseguisse publicar mesmo, né? Desde livros de literatura infantil, né? O professor tem tantas ideias, assim como a colega falou a questão do filho dela, né? Sim. Você gera o produto ali, né? Isso. E a inteligência artificial ao nosso favor, como autoras. Nos ajuda muito, né? Sempre. Sim. Oi, Rosane, pode falar. Vanessa, se você falou, me desculpe, eu não ouvi. Eu criei. Como que eu faço para. Eu posso baixar, salvar? Ele aparece lá embaixo do desenho, mas eu não estou do desenho, não do livro. Imprimir, né? Ó, você clica no imprimir, daí ele vai aparecer mesmo como se você fosse imprimir, só que você não vai. Daí lá na impressora, salvar. Onde você seleciona HP, não sei o quê, daí você clica salvar. Ele salva. Eu fiz isso, mas ele não deu. Eu vou tentar de novo, então. Obrigada. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Podemos seguir? Então, vamos lá. Vocês viram que legal, né? A gente se empolga, né? A gente vê, já imagina o tanto olha o tanto de ideias que vocês deram aqui só nesse diálogo de um curto espaço de tempo, né? Muita coisa legal. E aí, agora, chegou o momento que, para mim, é o mais importante, o momento mais legal, que eu vejo mais ideias, que eu tenho um monte de insights, que é a apresentação dos relatos de vocês, né, gente? Então, é a hora de mostrar as construções que vocês construíram aí ao longo dessa jornada. E aí, pessoal, né, vamos aproveitar esse momento, esse espaço para ter ideias, ter insights, né? Compartilhar as suas práticas, as suas produções, a experiência vivida no GeoCraft, que é o nosso mundo aí da IA, né, desde o início dessa jornada, e pensar em novas possibilidades para a gente inovar no contexto que a gente atua, né? Olha só hoje com, né, esses minutinhos aqui do Storybook, olha quanta ideia legal, quanta coisa boa vocês já partilharam com a gente. E aí, pessoal, uma orientação, então, as orientações aqui, tá? Para isso, então, a gente... vamos combinar o seguinte, pessoal, 4 minutinhos de apresentação. Aí, quando eu perceber que deu 4 minutinhos, porque eu vou partilhar a tela para vocês, então eu levanto aqui a mãozinha, vocês sabem que daí tem ali uns minutinhos para finalizar, certo? Tudo bem dessa forma? Eu sei que tem coisa muito legal, coisa muito boa, mas que por conta da nossa gestão do tempo aí, né, a gente tem que levar controlado, então eu vou deixar aí os 4 minutinhos que eu acho que dá para todo mundo apresentar tranquilamente, tá? Então, eu vou pegar sempre os slides, aquele do final da síntese, tá? E aí, até ele traz aqui, né, no slide a questão da contextualização, tá? De modo que a gente... os construtores são os cursistas, os aldeões da vila são os colegas aqui de vocês, que vão trazer o feedback. Vocês podem usar o chat para mandar elogios, perguntas, né? Sempre com respeito, com empatia, porque aqui todo mundo é profissional, todo mundo quer colaborar um com os outros, né? E aí,
evite as construções depreciativas, né? Porque todo mundo é para auxiliar. E acredito que vocês têm tantos trabalhos legais, tanta coisa boa, né? Tanta ideia para se inspirar. E para isso, pessoal, nós vamos usar aqui então a nossa planilhinha, tá? Eu coloquei até a turma NI de vocês aqui já. Tem os relatos, estão os links aqui. E lembrando, tá? Só para explicar aqui para vocês, para contextualizar, como que vai funcionar? Então, ó, quem vai apresentar hoje, por exemplo, a gente tem o Roque, que é o primeiro, né? Aquele dia ele deu o nome. Ele vai apresentar, eu vou compartilhar a tela para ele, né? Eu vou compartilhar a tela de todos vocês, para a gente ganhar tempo. E a Edilene vai fazer o feedback para ele. Nesse feedback, o que a Edilene vai fazer? A Edilene vai clicar aqui na abinha feedback e vai ver se o trabalho dele foi excelente, se o trabalho dele foi muito bom, se o trabalho dele foi bom ou se tem alguma sugestão aí de melhoria. Ela vai clicar, tá? E aí depois, na frente aqui, ó, do feedback aqui, tem a opção, então, de fazer um comentário, né? Comentários, sugestões, ideias, tá? E pensa assim, gente, sempre, que comentário que eu gostaria de receber no meu trabalho? Sabe que eu gostaria que o meu colega falasse assim comigo, dessa forma? Então, vamos ter empatia, respeito, carinho pelo trabalho do outro, porque todo mundo a gente sabe que é desafio, vida corrida, né? Mas vocês conseguiram fazer as implementações, tem muito trabalho legal, muita coisa boa para socializar, tá? E aí funciona assim, então. Então, na primeira coluna, quem vai apresentar, na segunda coluna, quem faz o feedback. Que nem aqui depois a Silvia vai apresentar, a Vanessa dá o feedback para ela. Depois a Isabel, a Maurícia dá o feedback. Depois Vanessa, e o não Roque. consegui apresentar hoje, não consegui terminar. Não conseguiu? Não tem problema. Qualquer coisa a gente deixa para semana que vem. Tá? Tranquilo. Para outra, Não né? Seria melhor. Isso. Da outra, que semana que vem não. Que semana que vem a gente vai trabalhar com saberes docentes, tá? Então, ó. Deixa eu ver ali. Mas aí vamos manter o feedback assim, que da semana que vem você dá o feedback pro Roque e na semana que vem daí a gente vê alguém para dar o feedback lá no seu, tá bom? Combinado? Vamos começar, gente? Roque, você tá pronto? Pronto. Então vamos lá, tô abrindo o seu slide aqui já, tá? Boa apresentação, tenho certeza que vai ser inspirador aí para nós. Gente, o Roque faz tanto trabalho na IA, sigam ele nas redes sociais, ele é fantástico o trabalho que ele realiza aí, gente. Muita coisa. E, ó, ele entende bem da IA, hein? Cara que pode ajudar muita gente. Olha aí. Vamos lá. Boa apresentação, Roque. Bom, eu queria dizer que foi a primeira vez que eu fiz um trabalho com dois assuntos paralelos. Lá no comecinho do curso, você incentivou a gente a fazer glossário. Então, eu estava na época do SAEB e tal, e realmente eu apliquei com os alunos, porque eles não conheciam, claro, nem a palavra glossário. Professor, mas de glossário o que é? Bom, vamos descobrir. E começamos. De que forma? Primeiro, distribui a prova Paraná, para que todos acessassem ela e descobrissem lá em geografia as palavras estranhas, que eles não conheciam. Todos fizeram isso, as minhas turmas. E depois, feito isso, a gente desenvolveu cartazes, inclusive, com aquela palavra bem gripada que cada um citou, por exemplo. Escolhi uma delas e fazia lá um cartaz e tal. Foi muito interessante, por quê? Porque realmente eles têm muitas dúvidas e palavrinhas simples podem derrubar eles na hora de fazer pode não, derruba muitos alunos na hora de fazer a atividade. Então, por exemplo, o que é lógico, professor, criança de sexto ano, né? Então, vai pesquisando nesse trabalho do glossário, foi muito bom por isso. Foi feito no Gemini, né? E eles fizeram com bastante carinho mesmo esse trabalho. E outra coisa que eu fiz também, paralelo a isso aí, foi a questão de a origem dos nomes. Como a gente trabalha, no meu caso, geografia, eu queria que eles entendessem que o nome dele geralmente está atrelado a algum país, sabe lá da onde do mundo, a origem daquele nome. E eles, com muita dedicação, foram atrás. Olha, gente, eu expliquei bem na aula, busque a origem do seu nome, busque a origem da sua família, e busque a bandeira da sua família. As famílias têm bandeira, a maior parte delas tem uma bandeira que alguém já fez um dia em algum lugar, e está lá aquela bandeira bonita e tal. Aí está inclusive essa azul, aí uma das bandeiras. E eles se encantaram de saber que a família deles tinha até bandeira, quer dizer, em algum lugar alguém tinha uma bandeira bonita lá da família e tal. Achei muito interessante essa interação deles, foi fantástica mesmo, porque
Nos dois casos aí, eles foram em busca de coisas que não conheciam, né? E esse glossário aí, inclusive, foi desenvolvido um dominó com pedrinhas, né? Segundo as pedrinhas, né? Colocando para que fosse jogado depois entre eles, montando assim, tipo, a palavra tal, para a explicação dela, é aquela pedrinha da próxima, é a próxima pedrinha que tem aquela palavra tal. Aí primeiro foi feito esse glossário em si, propriamente dito, foi pedido até um número de palavras pequena, que fosse no máximo em 2 linhas, para deixar bem curtinho mesmo, bem assim resumido para eles. E daí aí o dominó, olha, foi explicado então para inteligência artificial que a palavra devia combinar com a resposta dela que estava na outra pedra. Então tudo isso foi feito, sabe? Aí é só imprimir, por exemplo, o jeito que está aí, um dominózinho bem legal com as palavrinhas deles. Também a gente faz sobre os estados e as capitais, são vários temas, né? Posso garantir, professora, que foi muito bom, que eles foram à luta, graças a uma das escolas, porque eu trabalho em 3, 2 delas não teria essa chance, porque vocês sabem que é usada por quem dá aula de matemática, português e inglês, e ocupa todo o espaço. E nessa escola, por um pouquinho menor, teve lá até um cronograma, tem um cronograma, e eu aproveitei disso, tá, para trabalhar com eles, para fazer essa implementação aí. E a diretora participou bastante também, auxiliando, assim, quando eu disse que era importante que ela fizesse parte, acompanhar. É isso, professora, foi muito realizador mesmo. Que legal, Roque, parabéns, excelente trabalho, que alegria aí ver as suas produções, seus alunos. Eu fiquei até pensando na bandeira da minha família, vou procurar isso, gente, nunca tinha parado para pensar. Olha que legal, né? Tenho certeza que aguçou a curiosidade deles, mostrou para os familiares. Nossa, que trabalho fantástico. Ó, começamos muito bem as apresentações, hein, pessoal? Por isso que é bacana esses relatos, gente, porque traz ideias para a gente, traz insights, coisas para a gente pensar. Parabéns aí, Roque, excelente trabalho, adorei as apresentações. Pena que não dá tempo aqui da gente mostrar o vídeo, as outras coisas, né? Mas, assim, depois eu vou ler, vou assistir ali os materiais com todo carinho, porque eu sei que você produziu, se dedicou bastante. Parabéns aí, ótimo trabalho. Muito bom. Nossa, que legal, hein, gente? Vanessa, coloca o link da planilha para mim aqui no chat. Gente, perdão, vou colocar. Ó, na outra turma eu esqueci, agora esqueci de novo. Ainda bem que vocês lembraram eu. Aqui, ó. O link tá no chat, é para já. Agora, deixa eu ver, é a vez da Silvia. Silvia, você tá pronta? Sim. Vamos lá. Então, tô abrindo aqui a sua apresentação. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Vou lá para a síntese já. Aí, boa apresentação, Silvia. Obrigada. Então, boa noite, né, a todos e a todas. Sou a professora Silvia, moro aqui em Guarapuava, cidade de Guarapuava, núcleo de Guarapuava, e trabalho no Colégio Cívico-Militar Manuel Ribas. E depois de pensar muito, resolvi implementar na turma do 9º ano, uma turma que eu dou aula de cidadania e civismo, embora eu seja professora de geografia. Então, foi logo após a aula, Vanessa, né? Você trabalhou com a gente a questão dos jogos, eu criei, depois da aula, eu falei, sabe, eu vou criar um jogo, e eu já implementei no dia seguinte, foi bem assim mesmo. E aí eu trabalhei com os estudantes, né, o tema empatia, a aula, né, uma aula dialogada sobre empatia, usando lá o RCO, né, com o auxílio do Educatron, e como uma forma, então, de verificar, né, o aprendizado deles, eu usei o jogo que eu criei aqui no Formadores. Então, eu criei um jogo, né, como uma revisão, né, na plataforma do Canvas Gemini, sobre o tema empatia, né, com base na aula. Então, eu levei a aula do RCO lá para o Gemini, e ele fez o jogo a partir dessa aula. Terceiro lugar, eu coloquei, então, os estudantes para jogar em duplas, né? Então, eles deveriam sentar lado a lado e conversar sobre qual daquelas opções, né, refletia empatia. Então, eles tinham estudos de caso, né? Cada uma das questões era uma espécie de um estudo de caso, e eles tinham que julgar qual era a melhor resposta para marcar ali no jogo. E eles fizeram, então, o jogo, né? Foi, pelo que eu entendi, foi bem divertido para eles, e depois observar a pontuação. Então, eles deveriam observar a pontuação e compartilhar. Então, ali eles estão jogando, né?
Eles deveriam conversar entre eles, e pode passar, Vanessa, para o próximo, porque é isso aí, bem resumidinho, tá, gente? Então, aula, criação do jogo, aplicação do jogo, e depois verificar a pontuação com eles, né? Foi bem bacana e bem rápido. Quem assistiu a minha aula foi a professora Paê, que acompanha um aluno com autismo, né? E aí ela assistiu a aula, participou, ajudou ele a jogar, inclusive ela foi a dupla dele, e aí ela foi a que deu o feedback para mim. E é isso, gente. Obrigada. Parabéns, Silvia, excelente trabalho, adorei a ideia aí do jogo sobre empatia, né, que bacana, e é essa mesma ideia dos heads, né, experimentar aqui, né, vivenciar aqui e já aplicar, né, fazer alguma coisa. Inclusive, eu também, né, assim como vocês, eu vejo o head, eu sou muito empolgada, gente, eu vejo, eu quero experimentar, eu quero testar, eu quero pensar numa atividade para encaixar. E essa do jogo eu fiz uma com o terceiro ano do ensino médio sobre texto dissertativo argumentativo, que daí passou o SAEB, né? E a gente tinha que trabalhar, né, os textos tanto para o Enem quanto para a prova Paraná, ali dentro da recomposição. Daí o diretor falou: dá uma ajuda lá na produção de texto dissertativo e tal. E aí eu fiz um joguinho com essa ferramenta. Gente, foi muito legal, porque daí os alunos arrastavam, depois tinha um outro lado do texto embaralhado, bem engraçado, então foi legal, e esse tipo de atividade engaja eles gostam, né? Então é bem bacana. Parabéns, Silvia, excelente trabalho, adorei aí a proposta, né? E olha, todo mundo concentrado, fazendo bonitinho, excelente. Muito bem, ó, gente, vocês viram, ó, 2 apresentações tops aí. Vamos continuar essa rodada, e agora tem a Isabel. Isabel, tá pronta? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui a apresentação sua. Vamos lá. Aí, pode começar, Isa. Boa apresentação. Obrigada. O meu trabalho, né, primeiro, meu nome é Isabel, trabalho no 3º Colégio da Polícia Militar daqui de Cornélio Procópio, sou pedagoga. E para fazer a minha implementação, eu utilizei o Gemini e Gemini Canva para fazer um infográfico para trabalhar com os estudantes das terceiras séries e dos 9º anos sobre a questão da prova do SAEB. Então, pedi, né, coloquei um prompt para colocar informações essenciais de como seria essa prova, a data, o horário, o que eles precisariam levar, a questão também de lanchinho, como seria. E você quer subir um pouquinho e mostrar como que ficou o infográfico, Vanessa? Tem Mostra sim, já. Acima tem um link. Aí, acho que é esse daí. Ele ficou dessa forma, né? E depois nós também fizemos um resuminho sobre isso daí e nós entregamos para cada estudante. E foi bem interessante, né? Nós explicamos ali desde quando começa essa prova do SAEB, os gráficos, checklist do que eles deveriam fazer, descansar, o que seria proibido ali no dia. E daí, no final da prova, né, um resuminho, falando, né, da importância de chegar no horário, de ouvir com atenção, de ler com calma todas as questões e de não deixar nenhuma em branco. Abrimos espaço também para eles fazerem as questões, né, que eles tinham dúvida, e de antemão já desejamos para eles ali uma boa prova, né, que tivesse sucesso na realização da prova. Aí, se quiser voltar lá na síntese, para a gente continuar. Aí tem algumas fotos, né, de como que foi a implementação. O diretor, o Plínio, nas turmas da tarde, os nouros são da tarde, ele também foi junto, ele também falou, ele participou, é esse que aparece aí na foto. E de manhã eu fui,
né, para fazer apresentação com os terceiros, acompanhada da Cabo Ângela, que também é pedagoga, né, trabalha ali com a gente, e o objetivo foi alcançado. O diretor Plínio também, ele deu um feedback bem positivo, e, na verdade, ele pediu para que eu fizesse alguma coisa para a gente trabalhar com esses alunos aí da terceiras e do nono, e eu utilizei mais o Gemini para fazer a questão do Aprova Paraná para ele também, né? Fizemos um outro infográfico, e o Notebook LM para fazer um videozinho também. Só não coloquei aqui na implementação, meu trabalho já estava feito, mas, esse RED aí foi bastante utilizado lá no serviço. Então, essa ação, assim, foi bem sucedida, né, e contribuiu muito, fortaleceu para que os alunos tivessem esse maior compromisso no dia da prova. Então, foi muito importante fazer esse trabalho com eles aí os dias antes da prova do SAEB. Acho que seria isso, né, Vanessa? Sim, parabéns, Isa, excelente trabalho. Adorei ali o infográfico, ficou bem resumidinho, né? E você falando ali do vídeo também, do notebook, que legal, né? Vocês viram, né, gente, que o pessoal todo Obrigada, mundo mais de um RED, né? Maravilhoso. Vi aqui a Ludiele, manda um abraço para ela, uma querida, gosto muito dela. E, assim, gostei muito da proposta, até quando eu vi o seu, até falei para o diretor, lá na escola que a Isabel trabalha, eles fizeram uma orientação do SAEB, de alguns detalhes importantes, horário da prova, não sei o quê. Daí ele falou, eu vou fazer aqui também. Legal. Já inspirou a ideia. Por isso que eu falo, essa conversa que a gente tem com vocês, a gente vai se inspirando, vai fazendo as coisas, né? Mas parabéns, excelente trabalho, adorei aí o infográfico, né? E o vídeo, né? O vídeo você falou que é sobre o Aprova Paraná. O Aprova Paraná, né? Que foi outra ação que nós fizemos. Né? Fica bem legal ali o vídeo, bem bacana, bem pedagógico, eles gostam aí de assistir. Parabéns, Isa, excelente trabalho, arrasou também, muito bom. Vocês viram, gente? Quanta apresentação show, hein? Agora, continuando, a gente tem a Marcela. Marcela está aí? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a apresentação da Marcela. Estou aqui sim. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, já estou abrindo, tá? O dela tem as evidências aqui. Ok, boa apresentação, Marcela. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcela da Silva Soares. Eu atuo no Colégio Tempo Integral, que é o Colégio Estadual Brasília Tiberê, aqui de Maringá, né? Núcleo de Maringá, cidade de Maringá. E eu fiz a minha implementação com uma turma de 8º ano, né? E sou do componente de História. Então, assim, eu utilizei a minha prática, eu utilizei o Notebook LM. Na realidade, eu tinha conversado com a Vanessa que eu ia fazer um trabalho que eu estava desenvolvendo, um projeto de vida, com inteligência artificial, né, banner, um cartaz de filme, só que daí eu acabei usando essa implementação para o outro GE que eu estou fazendo e criei uma nova. Já saí do encontro com uma prática para implementar naquela semana. E o tema que eu trabalhei, né, dentro do meu componente, foi imigrantes no Brasil durante o Segundo Reinado. Então, eu já tinha trabalhado 2 aulas com os estudantes sobre o sistema de parceria e o sistema de colonato, e eu já ia propor para eles uma atividade que eles iam desenvolver uma carta como se eles fossem um imigrante, né, contextualizando ali o que eles tinham compreendido do sistema de parceria ou de colonato. Só que eu precisaria, como isso eu trabalhei numa semana, e eu trabalhei assim só na outra, eu precisaria fazer uma retomada para esses estudantes. E aí que entra o vídeo que eu produzi, né, com o Notebook LM. Então, assim, foi muito importante porque eu apliquei com essa turma do 8º ano, justamente porque é uma turma que tem uma grande quantidade de estudantes com TDAH, e o vídeo, ele proporcionou essa retomada em 6 minutos, que se fosse para fazer uma retomada para depois aplicar a atividade, eu levaria no mínimo 15, 20 minutos, então eu otimizei o tempo, e eu ainda consegui personalizar, não só a atividade, mas eu consegui personalizar o meu encaminhamento com esses estudantes TDAH, porque esses estudantes, eles precisam de encaminhamentos, de estratégias que sejam multissensorial, né, que tenham imagem, que tenha conceitos breves, e o vídeo me proporcionou isso. Qualquer vídeo do YouTube não seria tão personalizado como aquele, porque eu criei com base nas aulas que eu já tinha explicado. Tanto é que quando eles estavam ouvindo, professora, igualzinho a senhora explicou, né, então eles conseguiram relembrar aquilo de uma forma muito pontual, né, da forma como eu queria,
mas atendendo a necessidade dos meus estudantes. Então, foi importante para os meus estudantes com TTH, mas também foi importante para toda a turma como um todo, porque funcionou como uma retomada ali bem breve, né? E eu trabalhei também a partir da taxonomia de Bloom, né? Nós sabemos que a taxonomia de Bloom, ela vem de encontro com os diversos níveis de aprendizagem, e o vídeo, ele veio no contexto que os estudantes revisassem e compreendessem o que havia sido trabalhado. E a carta, né, que foi o que eles produziram, ela veio de encontro com a criação, né, o criar, o desenvolver, dentro da taxonomia de Bloom, que seriam a ordem superior de aprendizagem. E não teria sido possível sem o vídeo, porque eu acredito que o vídeo, ele foi muito coringa nesse momento, porque foi muito ilustrativo, né? Você passa lá, Vanessa, para o último, fazendo um favor? Lá para o último slide? Lá da apresentação. Lá, pode passar. Lá para a apresentação. É esse aí, não, o outro, é esse aí mesmo. Então, foram 4 horas aula, 2 aulas para apresentação, que eram 2 aulas do RCO, aí foi uma aula para explicar o vídeo e produzir a carta, e eles produziram nessa aula, assim, foi bem bacana, porque eles ficaram tão fresquinhos na cabeça que eles conseguiram produzir uma aula, e eu acrescentei mais uma aula que eu não tinha previsto, mas foi solicitação dos próprios estudantes, a gente fazer o compartilhamento. E a ideia era que a gente fizesse uma roda, igual está aí na imagem, de conversa, e que eles compartilhassem trechinhos da carta. Só que o que aconteceu? Eles quiseram ler a carta inteira, né? E assim, é uma turma pequena, foi possível. Foi muito importante, Vanessa, porque teve um aluno que, na hora que chegou na hora dele apresentar, ele falou assim, professora, peraí que eu já fiz uma parte errada, eu já percebi que eu coloquei que era sistema de parceria isso, mas não é, sistema de colonato, então eu vou ler só um pedaço da carta, que esse aqui eu vou ter que arrumar. Então isso, gente, é a consolidação da aprendizagem, porque a partir do relato dos colegas, ele percebeu onde estava o erro dele. Então a aprendizagem, ela não aconteceu só com o vídeo, só com a produção da carta, mas com o compartilhamento. Então, resumindo aí, que já deu meu tempo, né, o notebook LM comprovou ser apoio e acessibilidade e não um fim em si mesmo, liberando o tempo da aula para uma metodologia ativa, que era a produção reflexiva. Então, meu foco era a produção da carta, o compartilhamento, mas a tecnologia, ela otimizou meu tempo ali, né, e contribuiu ali para o engajamento do estudante, protagonismo e uma aprendizagem mais significativa. É isso. Parabéns, Marcela, excelente trabalho, adorei a ideia aí, ó, colocou o conteúdo, né, fez a síntese, ficou de modo acessível ali para os alunos, e principalmente você pensou aí na questão da inclusão, que é muito importante, né, nesses tempos, e o vídeo, então, ficou bem pedagógico, né, e ó, para vocês verem, a questão da aula, né, a gente planeja e aí vai vindo ideias, né, que nem eles, a roda de conversa que eles solicitaram, ai, que legal, achei fantástico, né, que linda a sua escola, né? Bem ampla, achei bem legal ali a sala. Parabéns, excelente trabalho. E tem também do projeto de vida, né? Pena que não dá tempo de socializar aqui, né, Marcelo? Mas tá muito legal também o projeto dela envolvendo a IA e as releituras aí de filmes, então tá bem legal. Parabéns, Marcelo, excelente trabalho também. Vocês viram, né, gente? Todas as apresentações aqui maravilhosas, trabalhos incríveis. Ai, dá uma alegria de ver as produções de vocês não fazem ideia. Vamos lá. Continuando agora, a gente tem a Zilda. Zilda, tá pronta? Vamos lá? Sim, prof. Estou abrindo aqui o seu slide, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Tá indo já. Aqui, evidências, aqui. Vamos lá. Boa apresentação, Zilda. Obrigada, prof. Boa noite, pessoal, colegas. Eu me chamo Zilda, trabalho numa escola cívico-militar na cidade de Toledo, no núcleo de Toledo. Eu não conversei com a Isabel, mas o meu tema também é bem parecido com o seu, inclusive a atividade, né? O meu colégio, né, o desafio SAEB foi uma atividade, uma tarefa muito desafiadora para todos que envolve o colégio, né? E, para mim, é um desafio maior, porque eu não tenho um público-alvo, porque eu sou uma professora readaptada, então eu não tenho turma, e eu sou readaptada por problema na voz. Então, para eu ir para a sala é muito complicado, porque eu falo um pouquinho, a minha voz já desaparece. Mas sempre eu encontro parceiros na escola que me ajudam bastante, né? Então, eu conversei com a professora de recomposição de língua portuguesa do 9º ano, pedi para ela se ela me auxiliaria na implementação dos formadores, e daí eu disse para ela que eu iria trabalhar sobre o SAEB, ela achou super importante, então eu trabalhei, né, usei a IA Gemini, o GEMS,
Então, eu fiz 2 infográficos. Eu fiz um infográfico das informações geral do SAEB, né, que a gente foi lendo parte por parte. A professora foi ajudando também, né, porque eu não poderia falar o tempo inteiro, mas a gente pediu para os alunos lerem e a gente foi comentando. Foi muito importante, porque a gente pensa que os alunos sabem, mas eles não sabem muita coisa, né? Eles não sabiam, por mais que eu, lá no colégio, a cada 15 dias eu fiz um painel no saguão. Então, eu fiz varal do SAEB, eu fiz informações do SAEB, eu fiz um vídeo com os alunos do Grêmio Estudantil sobre aquela receita SAEB que eles colocavam na panela. Eu fiz com eles também, foi bem legal. E, então, assim, a gente sempre estava passando informações, mas nessa aula a gente percebeu, assim, que muitas coisas que foi colocado no infográfico foram coisas, assim, que foi bem esclarecedora para os alunos. O outro infográfico foi sobre dica para os alunos, que daí seria aquilo que a Isabel também comentou, né? Chegar no horário correto, dormir mais cedo na noite anterior, a escola oferecer um lanchinho lá para eles. Então, várias dicas, assim, ler as questões com atenção, não se prender muito numa questão para não perder tempo. Então, foram umas dicas bem legais, assim. E outra atividade que eu pedi para o Gemini também, que eu queria mais uma atividade, eu pedi uma atividade engajadora, motivadora sobre a prova SAEB. E ele me sugeriu um acróstico, que foi um acróstico diferente. Ele era um acróstico interativo, educativo e criativo. Então, esse infográfico, esse acróstico acróstico, não infográfico, que ele me sugeriu, tem até um desenho que era assim, ó. Tinha a letra, né, que era a prova SAEB, que era o acróstico, no caso. Aí eles tinham que colocar uma palavra ou uma frase, mas na frente tinha um foco. Por exemplo, essa aqui, ó, ações de sucesso. Então, a palavra P, que era da prova, né? Então, tinha que ter um significado. E essa palavra que ele colocasse tinha que representar uma ação. A letra R, por exemplo, concentração. A letra O, estratégia. Então, não era simplesmente colocar uma palavra só com a letra P, tinha que ter um outro significado, era bem interessante. E ele me sugeriu 2 acrósticos, né? Ações para o sucesso e força da confiança. Força na confiança. Então, eles tinham que ser confiantes para realizar a prova SAEB. O resultado foi muito interessante, porque o infográfico, né, ele é uma atividade, assim, ele é uma tarefa, uma atividade que ele, além dele trazer a explicação, ele traz desenhos, ele vem em um formato diferente, né? O meu eu fiz bem colorido, com círculos, assim, fiz umas alterações do que o Gemini me ofereceu. Então, foi bem interessante. A escola proporcionou cópias coloridas para os alunos, então foi bem interessante. E o resultado foi um ambiente, né, para desmistificar, né, porque estava todo mundo muito tenso com a prova SAEB, era muita cobrança, todos os professores cobrando, direção cobrando, coordenação cobrando, então eles estavam muito tensos, e essa aula veio, assim, para dar uma relaxada nos alunos, né. Então foi bem interessante, e daí no finalzinho da aula eu também entreguei um cartãozinho para eles, com uma frase motivadora, um bis colado ali, para que eles ficassem confiantes e relaxados para o dia da prova. Foi essa a minha atividade, professora. Parabéns, Hilda, excelente trabalho. Adorei ali a proposta do acróstico, né? Que bacana, que diferente, né? Porque eu mesma só conhecia aquele um que você coloca o nome e a palavrinha na frente. Essa não, né? Teve todo um jogo ali, uma intencionalidade, faz o aluno pensar, faz o aluno refletir, né? Achei fantástica a ideia. Professora, eu também criei uma música para o SAEB, para a minha escola, depois eu passei para a professora de português, de recomposição de língua portuguesa, ela trabalhou com os alunos dos 9º, então eu coloquei lá usei o Suno, né? Coloquei bastante característica da nossa escola, assim, então o acróstico, a música ficou muito legal. Legal, parabéns, adorei, excelente trabalho. E realmente, né, essas questões que você colocou, que nem essas dicas, gente, são muito importantes, porque às vezes eles realmente não sabem, não lembram, ou não tiveram contato, e isso até a gente, né, para
participar de concursos, coisas, detalhes, como grifar, separar informações, destacar, são coisas, né, relevantes aí que a gente pode ajudar até nas outras atividades do dia a dia, né? Parabéns, Hilda, excelente trabalho também. Olha que show, né, gente? Quanta coisa legal, hein? Quantas ideias boas. Ô, prof, eu fiz um card feedback também, no final da aula eu entreguei esse cartãozinho para eles me dar um retorno, né? Tá o que eles acharam da aula, o que poderia ser melhorado, no que iria ajudar, e daí eu entreguei num dia, esse ali mesmo, eu entreguei um dia para eles me devolverem no outro dia, daí eu fui lá na sala buscar, a maioria dos alunos me devolveram, assim, com mensagens bem interessantes. Legal, parabéns, Hilda, excelente trabalho. E é emocionante, né, a gente ver o depoimento deles. Ai, que coisa linda. Muito bom, muito legal. Parabéns aí. Aí agora a gente tem a Maurícia. Maurícia, você está pronta? Sim. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a guia. Só um minutinho, já colocando aqui no slide para você. A síntese. Vamos lá? Boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a professora Maurícia, sou do Núcleo Regional de Pitanga. Eu atuo no Colégio Cívico-Militar Dom Pedro I e estou atuando na sala de recursos multifuncionais. Mas eu também lecionei até o ano passado o componente curricular de língua portuguesa. Eu aposentei no ano passado de língua portuguesa. E o que eu desenvolvi foi um game no dia 21/10, aqui, né, está até no portfólio, dentro do Canvas Gemini, intitulado Aventuras Gramaticais, com os meus alunos da sala de recursos multifuncionais. Porque a orientação hoje do trabalho da sala de recursos é em regime de colaboração com os professores dos diversos componentes. E o que eu mais, enquanto professora também, né, continuo sendo professora de língua portuguesa, o que eu percebia e a queixa dos meus colegas com questão, né, da nomenclatura da gramática, né? Nós precisamos ainda trabalhar a gramática, não só a gramática nua e crua, mas as crianças, os estudantes precisam saber o que vem a ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, artigo, né, as diferentes classes da gramática. Então, eu estou implementando ainda, a professora tem poucas fotos, mas aí eu já tenho os links ali, né, tem alguns alunos, eu tenho a turma da manhã e da tarde, na faixa de 26 alunos, né, no total, e eu apliquei com eles, então é um desafio, né, gramatical. Esse game foi, assim, bem interessante, eles gostaram, pensando que o conteúdo de gramática é muito abstrato. Os alunos ditos normais, né, têm dificuldade em saber, né, a nomenclatura, o termo técnico, e aqui, e ainda mais os alunos com TDAH, alunos autistas, que eu, né, na sala de recursos, e através do game, eu percebi que foi, assim, um game com 10 questões, e sempre, assim, gerou do mesmo campo semântico, envolvendo assim, o contexto, né, das perguntas, falava, assim, de questões do dia a dia, do cotidiano da escola. Então, as frases, as orações com bastante significado, e eles desenvolveram, foi bem interessante, porque gostaram, né, houve ali uma competição entre eles. Uma questão, assim, que eles pediram para eu aumentar no próximo, para eu aumentar os segundos, porque foi 20 segundos, também foi falta de prática minha, né, aumentar os segundos para eles responderem. E como que se deu, né, a atividade? Aí eu montei uma turma no Google Sala de Aula, no Google Classroom, uma turma específica para eles, e disponibilizei o link do game ali. Aí eu fiquei pensando por que, né, aí a necessidade de
da formação continuada, a importância do grupo de estudo, porque é algo simples, porque até eles perguntaram, mas professora, porque todos os professores têm uma turma, né, para postar quizzes, e porque você não tinha, agora, só agora, que eu fui me tocar, que eu poderia, sim, ter, né, criado essa turma para eles desde o início do ano, para postar atividades, games ou outras atividades ali, quizzes mesmo, para uma forma de reforço escolar. Então, é algo assim que eu desenvolvi aqui nos encontros, né? E resolvi implementar e percebi que deu certo. Foi bem interessante. Não tem nada assim de inusitado, mas eu acho que é isso aí, né? Deu certo. Que legal, Maurícia, parabéns, excelente trabalho, adorei a proposta aí do jogo com os termos, né, aventuras gramaticais, porque realmente, que nem você falou, a gente tem que trabalhar com eles têm que saber o que é substantivo, o que é um verbo, né, observar uma frase, identificar, e que bacana, né, que eles sentiram, né, gostaram dessa ideia de criar um classroom, né, de você compartilhar o link ali com eles, então foi muito bacana, adorei a proposta, tenho certeza aí que o jogo vai ser um sucesso e que, né, e isso que é o legal, né, gente, vocês experimentaram aqui no encontro e já foi lá e já aplicou, isso que é o bacana, ganha tempo, olha a cara, né, de alegria deles. A alegria deles ali. Eles gostaram, né, olha ela ali, eu fiquei imaginando ela, né, ai meu Deus, que menininha linda ali, e que legal, né, ela tá toda feliz ali fazendo a atividade, né, parabéns, excelente trabalho, é emocionante, né, a gente ver vocês relatando, ver a expressão ali dos alunos, que bacana, né, eles se sentem, dá para perceber que eles se sentem acolhidos, que eles gostam, né, de estar ali, parabéns, professor, excelente trabalho também. Olha só, gente, vamos fechar aí agora nessas apresentações de hoje, com a apresentação da minha xará aí. Vanessa, está pronta? Sim, Vanessa, tudo certo por aqui. Então tá, vou compartilhar o seu slide aqui, tá? Uhum. Aqui, esse daqui, aqui a síntese. Aí, boa apresentação, Van. Tá, obrigada. Então, boa noite, né? Sou a Vanessa, sou a xará aqui, só que eu sou bicuda. Vanessa Bicudo, trabalho no Núcleo de Foz do Iguaçu, né? Hoje atuo no Núcleo de Foz do Iguaçu, mas sou formada no componente de Geografia. Hoje atuo, então, na demanda do Formadores em Ação. A Vanessa vai entender bastante do que eu vou falar aqui. Vamos ver se eu consigo demonstrar para os colegas também. Então, a Vanessa acho que é acompanhada por Laranjeiras, e nós aqui do Núcleo de Foz do Iguaçu acompanhamos a temática de educação física. E, sendo assim, nós temos um documento, os professores que são formadores, eles têm um documento que embasa, né, alguns documentos, né, a premissa é um deles, que embasa todo o trabalho deles, né, então a gente sempre faz um feedback, conversa com eles, sempre embasados nesse documento que é as premissas, né? Então, por conta da movimentação que acontece, né, muitas vezes a gente tem troca de formadores no decorrer do ano, do decorrer das jornadas, outras vezes também é importante relembrar um pouco dessas premissas, que acaba pegando no automático, né, Vanessa? Algumas coisas, então é bom relembrar. Então, o que eu desenvolvi, né? Através do Canva ali, do Gemini, do Canvas, é aquela aula que a Vanessa criou ali um jogo, o prompt do jogo com a gente, ou a gente podia fazer jogo, ou podia fazer aqueles gráficos, infográfico, né, então eu achei bacana a criação do jogo, para fazer com eles durante um alinhamento. A gente estava com 2 professores novos na nossa demanda, e daí eu achei interessante, então, criar um jogo, então, né, junto ali no prompt com o Canvas da Gemini, criar, então, esse jogo para relembrar eles, né, colocar alguns assuntos, assim, dentro da premissa para tocar nesse assunto com eles durante um alinhamento, e eles jogaram, então, durante esse alinhamento. Então, eu construí o prompt, fui afinando, né, igual a... Ai, meu Deus, esqueci quem falou agora há pouco, né, que deixou pouco tempo para os alunos. Eu treinei com a minha parceira aqui, daí a gente viu que não ia dar tempo, eu refinei. Então, isso eu achei muito bacana, a gente poder ficar mexendo no jogo e ajeitando ele, né, para atender ao que a gente precisa, né. Então, eu construí esse prompt, organizei, então, a pauta do alinhamento, realizei o jogo com eles durante ali o alinhamento. E eu achei bem bacana que até os mais
antigos aqui na demanda foram respondendo, e daí no final sai ali a resposta, e ele sai o porquê daquela resposta, né? Então, aonde ele tirou aquela resposta. Daí ele vinha bem certinho, assim, de acordo com a premissa tal, número tal, essa resposta seria mais adequada dessa forma. E daí eles iam debatendo, assim, então foi bem gostoso. Ali é aquela primeira imagem, é o momento do alinhamento, então, quando eu fiz com eles, e ali não dá, é muito pequenininho, não dá para ver, né? Mas no chat eles iam colocando as opções que eles achavam que era a correta, né? Aí errei, ixi, me ferrei nessa, e foi bem interessante, assim, foi bem dinâmico. Aí até eu coloquei ali, gostei de colocar esse feedback aqui de uma formadora, que ela colocou assim, meu Deus, eu sou uma fraude, porque ela foi mal, né? Então ela falou assim, eu não sei nem as premissas aqui. Então foi bem bacana. Outro, assim, ponto que eu achei que eu trouxe para minha reflexão é que esse jogo ele vai ser útil para mim em vários momentos, né? Então, quando eu receber um formador novo, eu posso aplicar esse jogo com ele, né, para pedir para que ele faça a leitura e aplicar como uma forma, então, de autoavaliação do que ele entendeu das premissas. Eu posso aplicar como foi dessa vez, quando eu quero que o grupo relembre alguns detalhes. Posso aplicar também no momento de um feedback, quando eu estou retomando os pontos que ele não atingiu, algumas fragilidades, eu posso usar também. E o que eu mais gostei é essa questão de poder alterar. Então, por exemplo, se ele não está atingindo a premissa 1, 3 e 5, eu posso colocar exatamente essas no jogo para que ele me responda, para que eu faça ele refletir exatamente aquilo que eu preciso trabalhar com ele naquele momento. Então, essa é a parte que eu mais gostei desse movimento que eu posso ficar fazendo com o jogo e recriando ele para cada situação que eu tenho ali dentro do meu trabalho com os meus formadores. Então, foi mais ou menos esse o trabalho desenvolvido. Parabéns, Van, excelente trabalho, adorei aí a ideia do jogo. Realmente, gente, aqui, né, vocês veem a gente fazendo encontro, mas tem toda uma equipe aqui nos bastidores trabalhando para auxiliar a gente a melhorar, a ser um formador melhor, a questão dos feedbacks, né? Tem os nossos tutores também, que são os queridos, o pessoal de Laranjeira, a gente foi muito bem acolhida por eles. Ivan, eu conheço essa professora que é uma fraude, tá? Ela trabalha comigo, ela é maravilhosa, formadora espetacular, prof. Diamante aqui do nosso colégio, ela é fantástica. E ela é muito divertida, gente, muito animada. Deve ser aí algum bug do jogo. Eu coloquei sim o dela, justamente, que eu achei bem divertido. Ela é muito muito bacana para cima, alto astral. Daí ela jogou isso aí ali no grupo, todo mundo deu risada, foi bem interessante. Não, ela é muito divertida, muito legal, eu gosto muito dela, uma querida. E parabéns, Van, excelente trabalho, né? E que bacana, que inspiradora aí a ideia de trabalhar com as premissas que a gente precisa muito aí relembrar, tem vários tópicos importantes, tá? Parabéns, excelente trabalho. E aí, pessoal, hoje, né, todo mundo aí apresentou, fechamos a rodada de apresentações. Parabéns para todos os trabalhos. Muito feliz, muito orgulhosa das produções de vocês. Olha quanta coisa, olha quanta ideia a gente viu aqui nos nossos encontros, né? Queria que vocês soltassem uns emojis aí de comemoração, de parabéns aí para todos que apresentaram, né? No último encontro tem mais apresentações, tem mais ideias, né? Eu acho que do GE aí a essência é isso, trocar ideia. Olha quanta coisa boa, né? A gente vai levando aí de inspiração. Parabéns para todos, excelentes trabalhos. E aí agora estamos encaminhando aqui para o nosso final da reunião, tá? Que, né, a gente tinha aqui o compartilhamento sobre o Storybook. No entanto, vocês já realizaram então esse compartilhamento, né? Vocês já colocaram aí várias ideias, várias possibilidades, tá? E então agora eu vou para o formulário, queremos te ouvir aí, que nós estamos encaminhando para o nosso final do encontro, tá? Então eu vou colocar o link para vocês aqui no chat. Ó, link do formulário. Lembrando que a nossa turma aqui agora é a turma NI, tá? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Turma NI. Deixa eu abrir aqui para vocês o Forms. Só lembrando aqui, tema laboratório de IA, né? Turno noite e a turma, então, NI. Enquanto vocês, até os cursistas das outras turmas que estão aqui, tá, gente? Vocês coloquem a turma NI mesmo, que é esse encontro que vocês estão avaliando. Enquanto vocês estão respondendo o Forms, eu vou fazer a nossa chamada
para poder liberar vocês depois, tá? Só que antes tem os avisos paroquiais, tá? Então não saiam ainda. Deixa eu abrir aqui a chamada, só um minutinho. Vamos lá. Crescêncio. Presente. Dinorá. Presente. Esther. Presente. Isabel. Aí, né, Isabel? Presente. Ok. Leandro. Presente. Liara. Presente. Marcela. Presente. Maria de Lourdes. Presente. Marinês. Presente. Marlene. Presente. Maurícia. Presente. Ronilda. A Ronilda participou da turma das 18 horas. Deixa eu até colocar aqui. Precisa participou da turma das... A turma NC das 18 horas. Ok, já deixei registrado aqui. Rosane. Presente. Rosimar. Presente. Silvia. Presente. Simone. Presente. Vanessa. Presente. Zilda. Presente. E Edilene. Tem alguém da outra turma Eu. aqui, gente? Tem alguém de outra turma? Acho que não, né? Hoje só nós. Só nós. Isso, só nós aqui dessa turma, certinho. Rosane, alguma dúvida ou terminou o Forms? Vanessa, ali você colocou o link para a gente responder o Forms, né? Uhum, Eu coloquei. clico nele, ele já aparece respondido. Aí você vem aqui limpar a resposta, lá embaixinho no final. De novo? Ah, tá. Isso, aham. Obrigada. Nada. Edilene, dúvida? Sim. Eu não lembro mais como que copia o link do Gemini lá. Qual você fala do de hoje? Não. Não. Daquele que eu fiz o meu prompt lá para gerar uma atividade. Aí eu tô com ele aqui, tudo, mas eu não me lembro onde que tira o print. Não, onde que pega o link? De qual atividade que você fez do site? Não. Do notebook? Não, daquela primeira reunião que nós tivemos. Eu vou te mandar foto lá no WhatsApp, daí tu me diz. Manda e eu te ajudo lá. Pode Tá. ser? Rosimar, pode falar? Terminei. Ah, então tá bom, beleza. Pessoal, vou deixar aqui o link, tá, para vocês, dois saberes docentes. Na semana que vem, tá, pessoal, vai ter uma ação voltada para isso, tá? Então, a gente precisa que vocês tenham respondidos aí, tem cartazes na escola também. É muito importante porque as atividades do próximo ano, né, inclusive do formadores, eles vão se basear nessas respostas de vocês. Então, quem não respondeu, é importante que responda, tá? E aí, semana que vem, no Saberes Docentes, vai ter um momento aí que vocês vão usar o resultado. O meu já saiu, achei bem legal, tem que pensar em algumas coisas aí, foi bem positivo, e outras eu preciso melhorar e aprimorar, porque a gente está em construção sempre, né? Então, quem não terminou ainda, termina, que dá tempo. Tem aqui só um recadinho que acontece na escola, se liga, é tempo de aprender mais, que vocês sabem. E aí, vamos fazer nosso print. Todo mundo pronto? Vamos lá, levantando as mãozinhas aí, ó, turma cheia, sala bonita. Aê! Olha só. E aí, gente, não se esqueçam de entregar o relato na sexta-feira, tá? Lembrem-se, ó, todo mundo com a mãozinha levantada, aí sim. Vamos lá, todo mundo pronto? Vamos lá, vou contar até 3, hein? 1, 2, 3, X! Aê! Pessoal, então, por hoje estão liberados. Agradeço a presença de todos. Desejo uma ótima semana, bom trabalho, boas implementações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem, tá? Estou aqui para auxiliar vocês. E vamos lá, reta final, hein? Vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada aí pela presença, pessoal. Vou interromper nossa gravação. E vou ficar aqui mais um pouquinho se alguém tiver dúvida.